Fala, triatletas, beleza? Quanto tempo que eu não apareço aqui para falar com vocês? Agora nesse novo formato para quem está ouvindo a gente aí nas plataformas de podcast, mas esse é um novo formato que a gente está querendo testar, né? E começar aqui. A ideia é que dê bastante certo esse novo formato de podcast, de entrevista. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, né? Sou aqui Macaco Velho, muita gente já me conhece aqui no canal Triatletas, mas agora tô aqui com meu parceiro Edu. Fala aí, Edu. Fala galera, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o Edu, triatleta também. Eu e o Lucas a gente treina junto e a gente veio compartilhando umas ideias e pensou, por que não trazer para a galera um pouco, né, desse nosso mundo, do que a gente já aprendeu e que a gente tem a aprender, né, Lucas? Que a ideia é aprender junto. Exato. É isso aí, gente. Eu decidi aí testar esse novo formato e trazer um grande amigo aí para estar aqui junto comigo no canal Triatletas. A gente bater muito papo sobre triatlon, sobre corrida, enfim, né? Tudo que está envolvido ao mundo do triatlo. E a ideia, galera, é que a gente esteja aqui semanalmente falando com vocês, trazendo alguns temas referente ao mundo aí da nossa modalidade e também trazer alguns convidados para que a gente possa entrevistar e trazer cada vez mais conteúdos interessantes aqui, legais para discutir com vocês. Boa. Lucas, uma coisa que é legal, cara, a gente me intitula como triatleta também, né? Mas somos triatletas amadores, né? E eu É acho que é isso. legal, é um pouco do que a gente quer trazer, né, para as pessoas, o como que a gente consegue adaptar, né, esse esporte, esses 4, 5, 6 multiesportes que a gente tem na vida, na nossa rotina como atleta amador, né? Exato, gente. Então, cara, hoje aqui a ideia é a gente começar até esse primeiro episódio contando para vocês o início aí da nossa trajetória como triatletas amadores, né? O Edu tem uma trajetória diferente da minha, e aí a gente vai explorar isso. Começou com ciclismo, né, Edu? Eu comecei indo trabalhar de bike, cara. Isso que é muito louco. E aí Comecei com uma já. inquietude cara, não conseguia andar de ônibus mais durante 2, 3 horas na loucura. Quem não é de São Paulo vai achar, mas você morava fora de São Paulo. Não, gente, eu morava em São Paulo e ia trabalhar. E era uma loucura aí de ônibus. Aí, por uma inquietude, falei, cara, eu preciso arranjar um meio para chegar mais rápido. E carro não era uma opção, então eu comecei a ir para o trabalho de bike. Eram 16 quilômetros para ir, 16 para voltar. Mas E era bastante já, cara. era, cara, já comecei com uma loucura aí de falar, cara, vamos lá, vamos se jogar e ver como vai dar, né? E Que desde o legal. começo já. E eu já fiz isso, Edu, também. Assim, teve uma época que eu morei ali próximo, bem perto da Paulista, né? E aí eu sempre trabalhei ali naquela região, sabe? Tipo, Faria Lima, Paulista, né? Pinheiros. Nessa época eu usava bastante. A minha primeira bicicleta foi uma Caloi 10, cara. Só que eu Ó, tinha. E eu ia para todo canto com aquela Caloi 10, mas era trajetos bem menores, assim. Eu acho que da Paulista ali para Faria Lima é bem perto, assim. é perto, É é bem perto. Tem a perto. subidinha, né? Mas é relativamente perto. Eu fazia estudo de mountain bike Ah, Casaro 26 de entrada da Decathlon mesmo. Eu e meu pai a gente dividia a bike ainda, né? Porque eu não tinha condições de comprar a bike sozinho. Então, eu entrei com metade, meu pai entrou com metade, aí ele usava de noite para pedalar com os amigos, eu usava de dia para ir trabalhar. Então, foi, cara, realmente assim, uma entrada no esporte inesperada. Nem sabia o que era triatlon, né? Tipo, só é. queria chegar no trabalho mais rápido e com saúde, essa era a ideia. O Boa, que que da veio hora. depois, mal dava para imaginar. Que da hora. Mas então, mano, vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Como que foi esse início? Sei lá, quantos anos você tinha, tal. Eu Você já começo contando fazia? então a minha história, depois você conta a Conta, sua? conta aí que eu acho que Boa. a minha história é até mais breve, o pessoal já deve estar mais acostumado aí de eu tanto falar. Ó, eu juro que eu vou tentar resumir, tá? Se eu até me estender, você fala, Edu, pode pular. Ah, de boa, vamos lá. Mas, porque é empolgante, cara. O que eu acho que é legal trazer pra galera é que, assim,
existe um estereótipo de triatleta, né? E isso precisa ser quebrado. O triatlon é para todos. Basta você querer e basta você ter paciência e começar. Algumas pessoas conseguem começar de uma maneira mais abrupta, digamos assim, já começa, já com a bike, tudo, e outras pessoas vão se transformando e se descobrindo triatleta, né? E esse foi meu caso, eu fui me descobrindo triatleta, não era triatleta, eu era uma criança, sempre fui bem imperativa, fazia esporte, sempre dupliquei futebol, né? Fazia 2 aulas de futebol, quando fazia Muay Thai, fazia também dobra de Muay Thai, e, pô, sempre fui inquieto, assim. E dessa minha inquietude que veio a ideia de começar a ir trabalhar de bicicleta. Então eu ia para o trabalho de bike, voltava todos os dias, né? Tomava banho em Smart Fit, aí já aproveitava no almoço também, já fazia musculação. É um pouco da dinâmica do triatleta, né? De aproveitar o almoço, fazer musculação, voltar correndo, comer marmita e trabalhar, que eu era estagiário. Isso eu tinha meus 20 anos, 20... Me pegou porque 24 anos, eu acho, se não me engano. 24 anos. E aí era meio de transporte a bike, né? Mínima pretensão de tornar, nem sabia. Você sempre foi de São Paulo, Du? Já morava em São Paulo, morava ali perto do Rio Pequeno e trabalhava na Vila Olímpia. Então fazia um trajeto ali Corifeu, Politécnica, Corifeu, USP, passava por dentro da USP, pegava a ciclovia, via a galera passando por mim a milhão, falava, esses caras loucos, passando a milhão. E eu era aquele cara que passava devagarzinho na direita, indo pro trabalho, saía ali na Vila Olímpia e chegava onde eu trabalhava, né? Tomava banho por ali na Smart Fit. E, cara, com o tempo eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela bike, via muito vídeo do canal do Henrique, do Pra Quem Pedala, não sei se você conhece, para poder ter noção sobre bicicleta. Ele tinha road, falei, nossa, um dia eu vou ter uma bike assim, sabe? Mas nem sabia quando e se teria mesmo. Até que eu juntei uma paixão, 2 paixões, né? Que eu tinha um sonho de conhecer o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu achei que eu ia fazer isso de bicicleta. Então, o projeto começou com caiaque, cara. E aí eu vi que não ia ser muito viável fazer de caiaque. Uhum. E aí eu deixei na gaveta e falei, um dia quando tiver o carro eu faço essa viagem. E aí surgiu a bike, falei, cara, eu vou fazer isso de bike. Foi quando eu comecei o canal do Pedala Edu. O Pedala Edu começou com eu testando métodos de gravar, né? Se você entrar no canal, tem os vídeos de eu gravando no meio do trânsito, o meu trajeto, minha locomoção, como que era ir de casa até lá, mas a ideia não era mostrar para ninguém como era isso. A ideia era fazer testes para poder filmar a viagem. Pô, que era um conteúdo animal. Era uma viagem que eu ia sair de Búzios até Ilhabela durante 20 dias pedalando. Né? Foi uma viagem incrível. Eu fiz, tem tudo documentado no YouTube também para quem quiser ver. Bem legal, cara. Foram 20 e poucos dias, praticamente uns 15 dias acompanhados, outros solo, porque um amigo meu precisou voltar para São Paulo. E, cara, eu voltei dessa viagem e falei, pô, dá para fazer mais de bike, sabe? E aí eu comecei a fazer uns trajetos mais longos pela cidade mesmo, ia tomar café com os amigos, eu ia de bike, tudo que eu tava fazendo, eu fazia de bike. Você já tinha um treinamento assim, Edu, de Não. Trajeto. Rotina de treino? Não. Minha rotina de treino era ir 16 km e voltar 16 km. Era intervalado que era acelerar de um farol pro outro, e acelerar todo dia, né? Subida todo dia para poder chegar em casa, sabe? Tipo, tinha uns momentos de tensão que era tenso, perigoso, de assalto, então tinha que acelerar. Era isso, cara, meu treino, né? Basicamente. E aí, pô, tava nessa tinha um amigo meu no Instagram que ele me acompanhava, porque a gente fez Muay Thai junto, mas assim, me acompanhava bem, não era grande no Instagram, muito menos no YouTube. E aí ele falou, pô, Edu, tô numa assessoria, tô com um grupo de corrida, que é o Volt Runners, aparece lá qualquer dia. Eu falei, mas como assim, cara, eu não corro. Não, vai lá. Lembro que no Muay Thai a gente corria, você sabia, vamos lá para conversar, porque eu tinha acabado de terminar um namoro, então eu tava tipo, precisando arranjar um lugar, né, para me estabelecer, digamos assim, criar vínculos. E, cara, já tava numa época que eu não gostava muito de balada. E aí eu falei, beleza, eu vou. Aí teve uma noite, eu fui pedalando pro trabalho,
malhei no almoço, fiz academia no almoço, e era malhar, academia mesmo, musculação, né? Eu tinha 86 quilos, eu era forte, Caraca, sabe? você era Era outro biotipo, eu tinha um biotipo de de musculação, assim. academia. E academia, eu era forte. E aí eu fui lá, cara, corri um dia, gostei, falei, pô, legal o ambiente, né? De quinta-feira à noite, voltei para casa pedalando. Aí na outra quinta-feira fui de novo. Aí na terceira quinta-feira que eu fui, eu tava na época trabalhando lá no Center Norte. Então, cara, eu ia pedalando de casa até o Center Norte, que acho que uns Pô, 20 e poucos quilômetros. você passa boa Era parte da longe. marginal, né? Cara, eu vinha, era praticamente o mesmo caminho, eu pegava a ponte da Rebouças, subia Rebouças, Avenida Nossa Senhora ali do Brasil, ia sentido Sumaré, descia Sumaré, caía, aí atravessava a ponte, caía para a Zona Norte ali perto do Campo de Marte e chegava lá no Center Norte e fazia o caminho contrário pro Ibirapuera pedalando. Aí eu chegava no Ibirapuera de roupa de ciclista, né, me trocava rapidinho uma camiseta ali e ia correr com a galera. Aí um amigo meu virou assim e falou, pô, Edu, o Rio Urso, né? Até hoje a gente conversa, assim, é muito legal isso, a gente se encontra aí. E falei, Edu, pô, vai ter um final de semana um duatlon, vamos fazer? Eu falei, mas Ri, como assim vamos fazer, cara? Ele falou, não, é só pedalar e correr, vamos. Falei, é uma prova, né? Tipo, ele é uma prova, vamos lá, é só pedalar e correr um dia de manhã. Né? Eu tenho uma inscrição aqui, tô. Falei, beleza, vamos lá, né? Fui, aí tinha a categoria mountain bike no duatlon. Ah, Cara, sim. quando eu cheguei Era aquele do Series lá, não? Blue Series. Não era nem Blue Series Alphaville? na época. Era em Alphaville, só que era outra marca. Cara, na hora que eu cheguei ali, meu pai me levou com a bike no carro, tudo, né? Aí eu cheguei, dei de cara com o Bastos. Né? Quem conhece o Bastos, ele é um triatleta e foi triatleta profissional, enfim. E eu olhei aquela bike dele, aquela roupa, falei, caraca, meu. Sabe você se sente deslocado? Você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui? Só que chegando mais próximo, legal, como era uma prova de entrada, tinha a categoria mountain bike, então tinha outras pessoas de mountain bike, eu falei, não, tá tudo bem. E esse amigo meu tava de mountain bike também, eu falei, não, se ele vai fazer de mountain bike, eu consigo fazer de mountain bike também. E era tipo, corre 2,5, não, corre 5, pedala 40 e corre 10. Eu acho que era isso, mais ou menos a distância. Eu acho que eu já fiz essa prova ali em Alphaville. É muito legal, na Via Parque. Eu acho que é primeiro corre 10 e depois no final corre 5, não é? Não, a distância é menor primeiro. Isso eu tenho certeza. Primeiro, né? Porque eu lembro que eu saí dura correndo essa feito prova, louco. Porque essa prova é muito rápida, né? Eu já fiz ela. Muito! Só que aí, pô, fiz a prova daquele jeito, sabe? Bem... Nossa, eu achei que... Enfim, foi engraçado. Inclusive, essa prova foi a única prova que eu tenho na vida, assim, que eu peguei categoria, cara. Então, esse é o problema, cara. Na hora que acabou a prova, pô, Edu, você ficou em quinto da mountain bike. Eu falei, pô, caramba, subi no palco, ganhei granola, né? Ganhei troféu. Falei, cara, que animal. Não, pelo amor de Deus. Isso aí eu acho que rola alguma coisa, né? Isso foi em 2017, cara. Isso aí foi em 2017. Comecei a pedalar em 2016, 2017. E aí, nesse período, esse amigo meu, que é o Léo Oliveira, o Léo começou a fazer... Aí, beleza, aí passou a prova, eu falei, cara, quando é a próxima, né? A gente já se inscreveu para a próxima etapa. Aí esse amigo meu, o Léo, falou, Edu, que me chama para ir pro Volt, falou, cara, você precisa treinar. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou pedalando pro trabalho já é um treino de bicicleta, não preciso treinar a bicicleta. O treino de bicicleta é ir pro trabalho. Agora, a corrida, eu vou pedalando até a USP, amarro a bike e era a mountain bike era 26. Amarro numa árvore, corro ali, continuo indo pro trabalho. Aí, beleza, né? E eu fazia isso, tipo, só que, pô, corria, nem sabia com o GPS, não tinha isso, né? Eu tinha Strava, corria com o celular com Strava, porque eu usava Strava pra me locomover. No braço, assim? No braço, não, no bolso. No bolso mesmo. Bolso. Eu nem olhava. E aí o Léo virou pra mim e falou, Edu, pô, faz o seguinte, eu vou te passar as planilhas aqui, aí você segue de corrida. Aí ele pegava o treino dele, que a tia Lu passava, que é a mãe do Rafael, do nosso treinador de hoje,
e passava para mim, ó, faz aí. Então ele trambicava para mim as planilhas de aluno. Nossa, e aí você fazia Daquele ali jeito. mesmo treino. Aí eu treinei daquele jeito e fui para a segunda prova. Aí, cara, na segunda prova eu peguei terceiro da categoria mountain bike. Falei, e aí, nessa época, eu conheci o Rafa, tipo, de passagem, assim. Porque ele era do Volt também. E aí, pô, ele deu aquela briga, ele brigou comigo aquela bronca clássica, né? Na hora que eu passei de bicicleta, ele, aumenta a cadência! Estilo Rafa mesmo. Isso, pô, ele tinha 17 anos, eu acho. Ele era muito novo também. E aí, cara, enfim, vamos alongar um pouquinho. Eu fui me apaixonando por essa questão de correr e pedalar. E aí eu me aproximei de duas pessoas, de um casal que era o Lucas Fittipaldi e a Fê Pilege, né? E na época a Fê falou, Edu, pô, vamos treinar um dia de sábado com a gente, aparece lá no treino da USP. Eu falei, mas eu posso ir com a minha bike? Ela, lógico que você pode, vamos lá. E eles já eram do tríado? Então, a Fê já era, o Rafa também. O Rafa, ele tava treinando pro primeiro Iron dele, ou o segundo Iron, acho que o segundo Iron dele ele tava treinando. Era o segundo, ele tava treinando, se não me engano, pro segundo Ironman dele, que ia ser no ano que vem. E aí nessa, a Fê falou, aparece lá, só que quando eu cheguei no lá, era a assessoria da tia Lu, mãe do Rafa, e ia ter treino de ciclismo. Só que quando eu cheguei, tipo, era um dia feio pra caramba, todo mundo deu cano, só apareceu eu, o Rafa e a Fê. E aí, o Rafa e a Fê de TT e eu de mountain bike, cara, 26. Você só vou acompanhar, né? Só que o Rafa começou a apertar e falou, meu, quem é esse moleque? Vou quebrar esse moleque, né? Só que eu não sobrava. E aí ele falou, pô, Edu, ali eu gostei de você. E ali a gente começou a amizade. Ele aparece no próximo treino. Aí ficou nessa de aparecer no próximo treino. Não tinha planilha, eu só ia com eles. Até um dia também ele falou, pô, vamos... Apareceu o Luizão, o Luiz Galvão, que era um amigo nosso, que estavam treinando pro Iron também, eles tinham uma equipe, né? Uma equipe não, mas um grupo de amigos que estava treinando pro Iron, e a Flávia Lorenzetti, né? Que hoje é ciclista fodida também. Pô, vamos pra Romeiros. E eu de mountain bike, cara, 26. Falei, vamos! Sei lá o que é isso, mas vamos, né? Consegui colocar a bike no carro, fui pra Romeiros com eles, né? Cheguei lá, fui fazer o trajeto completo de Romeiros. Caraca! Aí, né, eu fui acelerando, sabe? Grudado com a galera. E aí, na volta, eu sobrei. Rafa teve que me empurrar em umas subidas. E aí, eles falaram... Chegou a saia na volta ali, sofrendo já. Morto, aí eles, pô, Edu, a gente vai indo pro carro, depois a gente te encontra, sabe? E aí eu fui. Cheguei, fiz, pô, foi legal pra caramba, mas duríssimo, né? Tem essa foto, né? Eles tudo de TT e eu de mountain bike, cara, 26. E com isso eu comecei a gostar dessa dinâmica, né? De me desafiar. Isso era ano, mais ou menos, Edu? 2017 ainda. 17? Tudo isso foi, tipo, muito rápido, assim. Foi questão de meses, assim, 2 meses. E aí, pô, falei, assim que eu tinha um dinheirinho, prometi pra tia Lu que eu ia começar a treinar com ela. E aí eu mudei de emprego, eu saí na época, eu trabalhava na Hering, fui trabalhar no Burger King. E aí eu conseguia pagar para ela uma mensalidade ali e parcelei uma Between de road. Parcelei todas as vezes possível de entrada, né? Falei, e aí vendi a minha... Não vendi, ficou ainda que eu usava para ir trabalhar. E aí a road era muito ruim, cara, era um caminhãozão, né? Tipo, você olha, meu posicionamento é muito ruim, não tinha fit, não existia. O fit era grudar a lateral, o ossinho do cóccix no banco e ver qual era a altura, sabe? Mas foi muito legal porque eu comecei a me desafiar nos negócios que eu não fazia ideia da dificuldade. Uhum. E aí você pensa que, só tentando trazer um retrospecto, em 2017, em agosto, se eu não me engano, eu fiz o meu primeiro duatlon. Em setembro, eu tava fazendo... Não, desculpa. Acho que foi em junho. O primeiro duatlon. A segunda edição, acho que eu fiz em agosto. E final de setembro, eu tava fazendo Letap de Cunha. Caraca! Mas aí você fez o Letap de Cunha com a mountain bike? Com essa com a... Sei. Eu tinha acabado de comprar ela. Falei, não, vamos. E a Flávia, ela tinha conseguido uma inscrição também.
E aí eu falei, meu, vamos, aí a ideia era, tipo, ser gregário da Flávia, né? Aham. Então foi o Rafa, e eu pegando os suplementos para ela e levando para ela durante a prova, e eu fiz, tipo, de tênis, assim, só para trazendo, galera, dá para fazer, né? Só que eu não sabia o quão era difícil a prova. Aí eu fiz. Você já tinha ido pra Cunha de carro? Nunca! Nem sabia o Não. que era Cunha, nem sabia onde ficava, nem sabia tantos Na de hora que você montanha que chega tinha. lá de carro, você já fica assim, né? Meu Deus do céu. Como que eu Cara, vou subir isso daqui? e um dia antes eu corri 18 quilômetros, falou. Sabe? Por quê? Porque eu tinha me inscrito no Bertioga Maresias de revezamento, que é uma prova de corrida de revezamento, que eu ia correr, tipo, 33 quilômetros revezando. Sabe? Umas coisas, tipo... Eu fui muito all-in. Muito all-in. Tipo, e eu comecei, tipo, a ganhar muita resistência, sabe? Porque eu já tinha... Na realidade, eu comecei a ganhar. Eu já tinha por causa dos outros esportes. Só que eu era pesado também. Enfim, mas o que eu quero trazer é... Pô, eu fiz um letap, Cunha, que é um dos mais difíceis. Eu acho que hoje no Brasil só tem o Giro de Itália, que é mais difícil que o letap de prova. Uma bike a mais de entrada possível. Super gente, De né? tênis, não tinha sapatilha, era tênis, meião, capacete da Decathlon também, já blusinha, jersey da Decathlon, que era Tudo camiseta, kit né? Decathlon total ali. Bermuda da Decathlon, também da Between. Cara, eu fui lá e fiz, entendeu? Que E animal. eu fui me amarrando por esse processo. Só que e aí eu comecei a ir pedalar na estrada com uma galera de road pesada, que era a Velo 48 na época, não sei se você já ouviu falar, que Uhum. era uma galera que andava forte. Aí uma das vezes que eu fui, do nada, tinha uma Polegate lá no meio, não sei se você conhece, a Polegate. Meu, e Não, eu comecei a me aventurar, tipo, me jogar. Os caras me olhavam assim, eu de tênis e meião de futebol. aquele Aí meião foi legal, assim, né? Grosso, né? grosso. E aí eu caí na graça da galera. Eles começaram a me dar roupa, me deram sapatilha, me deram capacete. Putz, que Foi animal. muito legal isso, sabe? Tipo, e aí eu me senti muito acolhido por essa turma, né? O Chapolin, a Flávia, o Michel, não sei se você conhece o Michel da Escaleira, Sim. sabe? Essa galera toda, só que, tipo, lá atrás, assim, isso foi tudo 2017 ainda. Nossa, E foi aí a tipo galera de uma vez, me né? acolheu muito, sabe? E eu falei, cara, eu preciso fazer isso, sabe? É muito legal fazer isso. Em paralelo, trabalhava normal. Ia de noite lá na USP, né? Pedalar, na época que podia. E, enfim, E aí você acelerando um falou, pouquinho. agora vou pôr uma pitada aí de dificuldade, vou nadar Cara, também. então, natação, o que acontece? Aí o Rafa tinha o Rafa muito como exemplo. O Rafa era meu exemplo, sabe? Tipo, até legal ver hoje como que a gente tá. E ele, cara, eu olhava pra ele e falei, ele é meu exemplo, eu quero fazer um dia o que esse cara tá fazendo. E só que eu não tinha condições de pagar uma academia. Aí eu comecei, e isso que é legal, gente, que é legal trazer que, pô, comecei a pedalar por necessidade. Comecei a correr sem planilha, mas eu comecei, Uhum. entendeu? Comecei a pedalar sem planilha, mas comecei. Comecei a correr sem planilha, mas eu comecei. E a natação também eu não tinha condições, e eu precisava achar uma condição de eu poder nadar. E aí eu descobri o Sesc. E Hum, aí eu comecei a nadar no Sesc, né, que Sesc tinha lá aqui em Pinheiros. Ah, tá. No Sesc de Pinheiros, cara. Aí eu comecei a nadar no Sesc, só que assim, piscina abarrotada, 50 metros, e eu ficava Dividir nadando. a Tipo, raia. não tinha treino, né? Eu nadava, Era rodagem ali. atravessava a piscina, atravessava a piscina, atravessava a piscina. E nessa época, não sei se você vai lembrar, tinha um relógio chamado Tonton. Sim, era super. Os corredores todos usavam, E né? aí eu comprei dos Era muito meninos esse forte. Tonton, só que Tonton, tipo, você não podia entrar na água. E aí eu ficava batendo lap do lado de fora. Cada vez que eu batia na borda, eu batia um lap para saber Né? quanta distância eu O tava tempo que você fazendo, estava fazendo. entendeu? E eu fui fazendo, só que, tipo, eu nunca tive uma constância. E aí eu decidi me inscrever na primeira edição em 2018 no Evitri, Uhum. né? No triatlon que tinha do Tatá, do Lazuri, dos meninos lá na Estrada Velha. E aí eu tipo, precisava treinar, só que nisso, o que é legal trazer também, eu fui me enfiando de cabeça muito demais, assim. Eu vi os meninos, a galera que eu me inspirava era uma galera que já estava há muito tempo no esporte. E eu queria ser igual.
Uhum. estando no esporte há 3, 4 meses. E a tia Lu me avisando, Edu, vai com calma, Edu, vai com calma. Eu falei, não, eu vou. O que aconteceu? Não tive fratura, não tive lesão, mas eu tive um burnout. Não é Cara, tipo burnout, é um overtraining. overtraining. Eu tive um overtraining. Cara, fiquei um mês e meio e aí eu tava numa época bem difícil do trabalho, que foi o final de ano. Então eu caí num overtraining pesado, eu não conseguia treinar, não conseguia me encaixar. E aí eu ficava frustrado e não fazia nada porque eu não conseguia encaixar nada. Até que eu virou o ano, eu resetei a cabeça e falei, tá, vou encaixar só a corrida. Aí deu certo, encaixei só a corrida. Aí eu coloquei uma Tem ameaça. momentos que a gente precisa dar um passo para trás, né? E é uma coisa que orienta as pessoas também. Todo mundo que vem falar, Edu, eu começo triatlon, tá, por onde? Primeiro, qual Você é já faz o alguma coisa, né? esporte que você já faz? Ah, eu já faço bicicleta. Beleza. Você consegue treinar com constância bicicleta? Consigo, tá bom. Põe a corrida ou a natação, que for mais fácil. Se você tiver uma piscina no prédio, pode pôr uma natação. Se você não tem, põe uma corrida. O que for mais fácil para você dos dois. Ah, beleza, a corrida é mais fácil. A gente põe a corrida junto com a bicicleta. Faz os dois. A hora que tiver encaixado os dois, você realmente estiver constante nos dois, lógico, pode perder um treino ou outro, mas se ser constante nos dois, você traz mais um. Entendeu? Uhum. E aí não se cobra tanto, vai tentando encaixar. Vai ter uma semana que não vai conseguir, a outra você vai rebolando, até a hora que você consiga encaixar os três. E aí você consegue realmente treinar para triatlon. O que é legal, só acelerando um pouquinho a história, e aí eu fiz esse EV3, e aí eu comecei a fazer só... Eu fiz a distância longa também, errei total. A distância Mas longa já era. 2000, e aí, pra você ter uma ideia Nossa, como eu era não pesado. nadava. A hora que eu acabei a natação, era 2000, com 96 e 18, se eu não me engano. Caraca, era tipo um T100 da vida. Cara, e foi muito engraçado porque assim, a hora que eu acabei a natação, a felicidade da minha esposa era: você conseguiu, você não foi o último. Entendeu? Pra você ter uma ideia como eu não nadava. Né? Era realmente tipo algo. Beleza. E aí, trazendo um pouco pra frente, fiz esse tri, mas eu sempre fiz provas, várias provas de corrida e ciclismo, porque eu não conseguia encaixar natação. Então, eu fiz várias provas, corrida e ciclismo, várias provas, até o momento que há 2 anos e meio atrás, eu fiz a minha primeira maratona, tá? Lembrando assim, primeira maratona em 2022, eu comecei a correr em 2017, olha o processo que a gente Caraca. teve aí para eu fazer a minha primeira maratona, e depois dessa maratona eu prometi pro Rafa que eu ia começar a treinar os três de verdade, com um treinador de natação. Então, pô, comecei a treinar no prédio a natação em 2020, comecei a nadar no Sesc em 2017, 18. E eu consegui encaixar realmente os três só em 2022. Foi depois da minha lua de mel, que eu prometi pro Rafa que eu ia começar. E aí ali que eu falei, beleza, agora realmente eu virei um triatleta. Porque eu comecei a treinar os três com musculação, tudo bonitinho. Então aí em 2022, que eu tinha já uma hold, uma mais Era evoluída. mais evoluída. E aí era de entrada, era uma Canon Day, uma Super Six, mas legalzinha assim. E aí eu fui evoluindo equipamentos que é legal, né? Eu comecei na mountain bike, fui pra gravel, da gravel fui pra essa outra road, não, mountain bike, road. Aí o primeiro EV3 que eu fiz de gravel. Ah, O primeiro triatlo que eu fiz de gravel. E aí eu fui pra road de novo. E aí em 2023 eu me inscrevi no meu primeiro, eu entrei pro time da On Running. aham. E aí eu consegui me inscrever pra minha primeira prova 70.3. Em E aí 22 ali eu comprei minha ou em 23. 23. E ali eu comprei há um ano atrás. E ali eu comprei minha primeira TT em março. Em abril eu fiz meu primeiro 70.3, que foi Floripa, Floripa. que até hoje é meu melhor tempo. Né? E nesse meu primeiro O 70.3 2023 foi meu primeiro 70.3 também lá. lá. A gente Ah, a tava gente estreando junto, então. junto. Aí tá a prova. E aí, cara, e é impressionante que eu consegui fazer meu primeira prova, fiquei em 11º, 13º geral Caraca, foi super bem. e fiz 4 horas e 13. Nossa, Então, animal. cara, o que é legal trazer não é que eu só consegui estrear em 2024, né?
Eu em 2023. 2023. Só que eu tive uma bagagem muito grande lá atrás. Sim. E às vezes a pessoa olha e fala, pô, Esse período, né, de ficou como maturação. uma base para você, né? Gerou uma base até fisiológica, assim, né? Muito. E uma Gigantesca endurance para muito você, grande, né? cara. Você entende? Eu não desenvolvi tanta velocidade, mas eu desenvolvi muito endurance. E aí depois ali o Rafa começou a desenvolver mais velocidade comigo. Uhum. Aí eu fiz outras provas, né? Aí a prova seguinte era o 70.3 do Rio, que foi onde eu consegui a vaga para o Mundial que eu vou fazer agora, né? Na Nova Zelândia. Tô acelerando pra gente. Eu acho que a gente entra num próximo capítulo falar de Irons. Eu acho que é legal a gente voltar a Aham. fazer um capítulo só de Irons. Mas aí, esse ano, eu fui fazer meu primeiro full. Né? Então, peraí, eu comecei em 2017 Não para foi fazer o primeiro full em não foi 2024. de uma hora para outra, né? Você Você foi entende? até respeitando ali a sua evolução, né? Para chegar no primeiro Mundial de 70.3 também, em 2024. Então, eu acho que é legal trazer isso pra galera. Acho que como primeiro ensinamento, né? Nesse primeiro episódio. Aham. Trazer, tipo, respeita um processo, tem um processo todo por trás, sabe? Não é da noite pro dia, porque você vê que, por exemplo, quem entra agora, às vezes me vê você, vai falar, pô, mas eles pedalam tanto, eu quero pedalar Uhum. tanto. Não, não, calma, gente. Você vai um dia. Seja constante que você vai um dia. E assim, é mais rápido do que a gente imagina, né? Assim, tem até um ditado, mas não lembro muito bem como que é, mas assim, quando a gente tá durante o processo, a gente fica, nossa, mas demora, né? Nossa, só vou. Demora 2 anos, 3 anos, mas, gente, passa muito rápido. Quando você pensar assim, 2 anos para você, né? 2 anos, 3 anos, quando você passa por esse período, você fala, nossa, foi muito rápido, Foi. sabe? E E foi assim, com cara, saúde, né? Isso isso que que é eu ia falar, você importante. realmente aprendeu muita coisa nesse processo, sabe? Uhum. Eu acho que isso que é legal trazer. Pô, eu nunca tive uma lesão, Lucas. Eu também. Lesão. Nunca tive uma lesão. Assim, as lesões foram fatores externos, acidente, enfim. Aham. Mas eu nunca tive lesão de falar, cara, tô correndo, senti uma dor, estourou, Vou nada. precisar ficar um tempo parado, né? Não. Sempre foi ou acidente ou entorse, que é culpa externa, né? Não é tipo alguma coisa fisiológica. Então é legal, galera. Acho que nesse primeiro episódio, desculpa até se eu falei muito sobre a minha história, mas só para contextualizar que não foi tipo do nada que eu comecei, sabe? Uhum. Teve toda uma base. E antes disso, é o que eu falei, cara. Eu surfei durante 12 anos, fiz futebol, fiz Muay Thai. Então, tipo, tem uma base por trás, sabe? Sim. Pô, animal, hein, Edu? Cara, e aí, isso que você falou da gente sempre pensar nessa evolução progressiva, cara, isso é muito importante, né? Que até fazendo um paralelo como comecei no esporte com o seu, assim, de maneira diferente, né? Você tem um background muito mais forte aí de pedal e tal. Eu comecei na corrida, cara. Comecei moleque, assim, tipo, 10 anos, indo primeiro caminhar com meus pais no parque. E aí, depois ali com uns 13 anos, eu comecei a correr, né? Tipo, corria lá no Parque Ecológico Tietê. E a minha métrica era dar uma volta no parque. Aí depois, vou dar 2 voltas, sabe? E assim, eu nem sabia direito a quilometragem que eu fazia na época, pra você ter noção, assim. Que eu não tinha nada pra marcar, cara. Mas Mas você quando. começou. Mas eu comecei, Entendeu? Você exato. não dependeu disso para começar. Isso que é Exato. legal. É. E aí, gente, ó, só pra gente alinhar aqui, a gente tá contando a história aí do Edu, tal, até para que todo mundo, para quem não conhece o Edu ainda, né, passe a conhecer a história dele. E aí, num próximo episódio, eu conto aí com detalhes, né, como que eu comecei no esporte e tal, mas eu acho que é interessante a gente aprofundar, porque agora acho que a gente chegou numa parte aí que muita gente se interessa, que putz, conseguir uma vaga para um Mundial de Ironman 70.3, cara. Como é que foi isso? Você fez o Rio já pensando em conseguir essa Cara, vaga, Du? ó, como a vida e o esporte também ensinam muitas coisas, né? E aí
pô, até Floripa eu não sabia, eu não tinha noção da minha performance, né? Tipo, é legal falar isso, falar, pô, Edu, você é um atleta. Só te interromper. Antes de Floripa, você fez assim alguma prova que você pegou pódio também? Tipo, de Troféu Brasil. Olímpico, Troféu Troféu Brasil, Brasil. Internacional? Troféu Brasil, eu acho que eu fiquei em primeiro da categoria. Internacional, eu fiquei em terceiro da categoria. Mas mesmo assim, eu não tinha noção, né? Que ia As performar pessoas também numa falavam, distância mas maior, assim, né? e assim, aí eu fui entender. O que é legal falar, tipo, lógico, lá no começo eu busquei minha performance, e aí chegou no momento que eu, beleza, preciso focar em fazer, né? De ser constante, tudo mais, eu almejava tempo, tudo, mas eu não tinha noção. E a performance ela veio, né? A partir do momento que eu meio que desencanei, não é que eu desencanei, lógico que eu sempre tive metas, né, de tempo, mas eu não fui para Floripa imaginando que eu ia ficar em 13º geral, por exemplo. Jamais, Você jamais. foi para fazer uma Nem nos melhores prova boa, né? sonhos. Mas não Boa. nesse ponto assim, vou estar entre os top 20 ali, né? Não, eu fiz o que o Rafa pediu, sabe? Nadar tanto, pedala para tanto, e na corrida, cara, me surpreendeu porque eu consegui correr bem, entendeu? Isso que me. Pô, corri para 1,23. Isso que deu. Foi o game changer ali na parada, né? Tipo, eu consegui correr bem, mesmo depois de pedalar 90. E aí eu fui pro Rio encaixadaço com o treino, muito bem encaixado. E aí, nesse caminho pro Rio, o Rafa falou, Edu, eu não queria te falar agora, eu ia te falar mais perto da prova, mas como você tá insistindo pra gente falar sobre a dinâmica da prova, cara, eu acho que você fica entre os top 5 aí. Eu falei, pô, Rafa, para de zoeira, cara. Eu falei, não, ele falou, tô falando sério. Eu falei, não, olha os caras que estão lá, né? Cara que pra mim é referência, sabe? O Guido, os irmãos Borghese, tipo, enfim. Cara pra Tem uma mim, galera muito forte, né? Rafael Fossarella, sabe? É uma galera que, tipo, pô, pra mim era outro nível. E o Rafa, não, Edu, me escuta. Eu falei, tá bom, Rafa. E aí lá no Rio, eu larguei na intenção de ficar, então, falei, beleza, é performance. A vaga vai vir. Tipo, a Uhum. vaga eu já tenho. Você entendeu? Quando eu larguei o 70.3 do Rio, Você e já eu tinha larguei querendo a mentalizado vaga. isso. Eu larguei querendo a vaga, minha esposa, o sonho dela era ir para Nova Zelândia. Eu falei, tá bom, pô, vou largar a vaga, eu vou pegar, mas o foco é a colocação. Só que quando eu nadei bem, na hora que eu fiz a transição, com aquela transição correndo, né, subindo Uhum. No forte o lá de forte, Copacabana, né? eu corri muito rápido. Eu passei muita gente naquela escadaria. Cheguei, peguei a bike, desci feito louco. Eu encatei a bike aqui, igual uma Matia Van Der Poel, sabe? Em prova de Aham. gravel. E saí correndo, tipo, a bike encaixada aqui, a galera, tipo, levando ela, batendo aqui. Eu tipo, encaixei ela aqui, saí correndo. Desci. Na hora que cheguei lá embaixo, vi alto. Até, pô, calma. Eu falei, calma, caramba. Tipo, desci no palco. Calma Já nada, engatei. deixa eu Já correr. comecei. Já comecei, tipo, e comecei a acelerar muito. E aí eu encontrei o Rafael Hausen, né? Que depois a gente fez amizade, a gente não se conhecia, mas os dois começaram, tipo, numa fúria, a gente nem sabia que era da mesma categoria. Pô, a gente começou, tipo, a pedalar muito forte. Muito forte. A ponto do Rafa, tipo, perder um pouco de noção do que ele tava fazendo, de tanta força que ele tava pondo. Ele pegou um cone assim, quase derrubou os dois, porque ele pegou um cone e voltou. Eu falei, nossa. Só que a gente foi muito na fúria, eu não sei o que aconteceu ali, pô, tava 300 e poucos watts ali, de média. Caraca. E aí foi indo e o Rafa ficou. Eu larguei o Rafa. Falei, cara, eu tô fazendo uma merda muito grande, mas Vou vambora. quebrar, né? Já dá aquela É, o, sensação, né? e não é o Rafa meu treinador, né? Era um amigo que a gente fez lá. E aí eu fui indo sozinho, muito tempo. Eu não fazia ideia aonde eu tava ali em posição. Né? Nunca sei na prova, porque eu sempre largo para trás. Eu sempre saio para trás na natação, porque eu não nado tão bem. Uhum. Só que na hora que eu desci o túnel, ninguém passava do outro lado, né? Porque no Rio, tipo, você cruza ali muito as pessoas. E eu tava esperando alguém passar para ver mais ou menos a distância que eu tava do primeiro, só para ter uma noção. Cara, e nada de ninguém passar. E até aí eu sabia que o Santiago tava na prova, Uhum. mesmo como profissional, aquele rolo todo. Falei, cara, mas nem o Santiago aconteceu alguma coisa, não é possível, né? Só que na hora que eu comecei a subir para sair do túnel, o Santiago passou, descendo. Eu falei, cara, eu não tô tão perto assim do Santiago, não é possível.
né? Não, Já não é pensa assim, nossa, o possível. cara tá dando volta, né? Aí eu pensei, falei, cara, já sei, fiz cagada. Eu achei que o retorno era logo depois do túnel, e não, é muito mais pra frente. É isso. Só que na hora que eu saí do túnel, que eu coroei a subidinha do túnel, eu vi a galera, tipo, um bolo muito grande ali na frente. E nisso já passou o Guedes descendo também. Falei, caraca, velho, eu tô na prova! Sabe aquela coisa, tipo... E ali, tipo, eu acelerei muito, porque a minha bike, apesar de ser TT, ela é mais de entrada perto da galera, então não tinha marcha pra descer na velocidade que os caras. Então eu acelerei demais para poder fazer, fiz uma curva muito perigosa, fiz o contorno, voltei e consegui conectar nesse grupo. Aí eu falei, caraca, velho, eu tô no grupo líder da prova, sabe aquela sensação? Só que, e aí, a adrenalina era tanto, quando eu peguei os caras, eu dei seta pra esquerda e fui. Aí eu Vou comecei a passar acelerar. todo mundo, tô nem aí. Mas eu não, tipo, não foi a minha intenção qualquer. Era. Eu falei, cara, eu tô vindo de trás, chegando num grupo, eu vou chegar e ficar escondido ali? Não vou. Né? Lógico, ter respeitando a lei, a regra, da distância, Aham, tudo. da Eu não distância do vou. vácuo, né? Pra não ter vácuo, aliás, né? Exato. Eu falei, eu vou ajudar um pouquinho os caras. Né? Falar, pô, tô chegando aqui, mas eu tô aqui pra ajudar. Sabe aquela noção assim? Uhum. Na hora que eu cheguei com os caras que a gente saiu do túnel, eu fui puxando. Só que pra mim tava, tipo, ok, não tava nada Tava ali no fora seu do. ritmo ali, né? No, meio que no É, não, eu sabia que eu tava um planejado, pouco né? acima, mas de sensação não tava explodindo. Uhum. Só que aí na hora que eu comecei a puxar, aí o Marcinho, né, tipo, grudou do meu lado e falei, Du, vai com calma, cara, você vai acabar com a nossa prova e a sua, velho. Segura. Eu falei, é verdade. Aí na hora que eu olhei o número assim, eu falei, nossa. Aí eu tirei o pé, deixei a galera passar, me encaixei no pelotão e fui com o pelotão. Uhum. E na hora que eu tava no pelotão, tipo, sabendo que eu tenho uma corrida muito forte perto de uma galera ali, cara, eu falei, já era. Tipo, a prova vai ser. É minha prova. Porque assim, eu sabia que tinha dois desgarrados, aí depois eu fiquei sabendo que o Vinuto também estava desgarrado, mas eu não vi nessa dinâmica. Não E tinha eu uma tava no galera assim grupo. te dando informação da prova, tipo, ah, você tá tantos Não, atrás, tantos à não, não, frente, não, não. não? Era tudo que a gente tava vendo ali, visual. Uhum. E aí, cara, eu me enfiei ali, fiquei ali legalzinho e tava confortável. Tava muito confortável. Tipo, muito. Tava no meu Z2 pra Z3, sabe? Não tava no Z3 Caraca, alto. No meio do. Falei, cara, se for a prova inteira assim, eu dá pra acelerar. deitei. Aí nisso, cara, a gente chega lá perto do primeiro contorno, lá no Botafogo. Só que chegando no Botafogo, aí que são. Pô, você acha que você tá deitando, você acha que tá. Enfim. Você vem com uma. Não é soberba, mas tipo. Você acha que você pode, né? Uhum. E São, aí vem são a vida e voltas dá um de tapa na 7 cara. quilômetros lá, eu nunca fiz essa prova do Rio. Cara, a volta, eu acho que são 7 quilômetros cada perna. Tipo, é 7 mais 7, entendeu? Você Ah, vai 7, volta volta 7, dá 7 14. e depois volta Aí 7 que a você sai prova em Copa, termina lá na. você sai em Copacabana, então você pedala um pouco mais nessa primeira volta. Aí você vai até, passa Botafogo, passa o Aterro, passa o túnel, vai perto do Porto. Aí você faz o retorno, E volta, volta. Ah, túnel, Marina, Aterro, Botafogo. Aí em Botafogo você não entra no túnel de novo para voltar para a Copa. Né? tá. Aí em Botafogo você faz o retorno e aí você volta a fazer essas voltas todas, né? Você faz Uhum. acho que 8 voltas. E aí, cara, na hora que a gente foi fazer essa curva que era mais fechada, veio um cara de trás atacando e na hora que eu olho, era o Rafa Fossarella. O cara é um monstro no Monstro. bike, né? Eu já sabia. E aí ele atacou e fez a curva na frente do pelote. Na hora que ele fez a curva na frente do pelote, eu falei, cara, ele vai bater. Né? Ele vai sair da curva acelerando e ele vai desgarrar. Eu tenho que ir com ele. Porque eu Uhum. sabia que se eu fosse com ele, a gente ia abrir da galera. Eu não sabia por quanto tempo eu ia aguentar pedalar com ele, mas, pô, o quanto eu conseguisse, eu já ia conseguir abrir da galera. Na hora que ele bateu, ele realmente fez a curva e acelerou. Na hora que ele acelerou e abriu, o Marcinho saiu de roda também para ir. Falei, cara, eu vou ter que ir também. Na hora que eu saí de roda do grupo para poder ir, saí de roda assim, dos 12, 15 metros, né? Na hora que eu saí, eu peguei um buraco. Eu saí, acelerei, pum, explodiu o Furou? pneu. Explodiu.
Putz, que Na sacanagem. hora, assim. Puf. Aí eu olhei pro lado, o Guido olhou pra mim e falou, mano, que merda. Aí eu falei, caraca, velho, não acredito. Sabe quando você não acredita? Você fala, Isso não! estava em quantos quilômetros, mais ou menos? 30. Tava no Putz, começo bem da no prova. começo ainda. Aí 20, 30. Aí eu dei as. Tipo, aí eu, na hora que eu fui pegar a minha câmera reserva, Passou a moto. eu olhei. Não, eu olhei que eu tinha pego o CO2, eu tinha pego a espátula e eu não peguei a câmera. Eu Cacete. separei, mas não coloquei. Eu falei, cara, e agora? Né? Tipo, você começa a ficar desesperado. Minto, desculpa, eu não tinha colocado a espátula. Tava com a Aham, câmera, tava com o CO2, eu tinha esquecido de colocar a espátula. E aí eu comecei a procurar algum galho, alguma coisa para enfiar no pneu e arrancar. aham, E isso passou uma moto da organização. Eu falei, cara, preciso de roda, preciso de roda. Preciso de preciso trocar pneu, preciso de... aham, Ah, peraí que eu vou chamar que tem um cara ali no túnel, né, na curva. Aí ele foi, chamou um cara e veio um cara com a motinha, com as rodas. uhum. Aí eu olhei, minha roda é de V-brake, né? A maioria hoje da Ah, bike é disco. Eu comecei disco, V-brake. Aí eu falei, nossa, não acredito. Aí o cara pegou e engatou uma roda, tipo uma roda de tranquila, aham. atrás. Só que nisso passou muita gente. E aí eu comecei uma prova de, cara, De recuperação tentar ali, de né? recuperação. E aí eu rasguei todos os planos, botei potência pra caramba e comecei a passar a galera. E aí passar. Tinha uma galera que tentava vir junto, mas não conseguia. Aí o único que veio e a gente tentou fazer o revezamento, mas ele não conseguia, foi o Loyola, não sei se conhece. Sim. O Rodrigo. O Rodrigo, ele tava lesionado. Depois a gente conversando, ele falou que tava lesionado, tudo. E, cara, não tinha referência. E eu Só comecei, gente tipo, a dar forte também, tudo. né? É. E aí eu comecei a dar tudo de mim. Tudo de mim pra tentar chegar nos caras lá na frente. Até no, tipo, 78, a gente encontrou um grupo, aí ali eu tirei o pé. Falei, cara, não vai dar mais. Não vai ficar, dar muito ruim. Aí na hora que eu saí pra correr, só que eu sabia que tava muito atrás. Tipo, eu fiz a bike pra 2 horas e 30. Tipo, pô, eu tava Uhum. planejando fazer 2 horas e 10. Não, mentira, fiz 2 horas e 25. Tava planejando fazer pra 2 horas e 10, 2 horas e 15 a bike. Fraquinho, Então, né? cara, perdi muito tempo, sabe? Fiquei parado uns 8 minutos. Só que além de ficar parado, você tem a dinâmica da prova, enfim. E aí, eu, quando fui sair para correr, eu fui colocar o tênis para correr, porque lá no Rio é legal, porque você entrega a bike, e aí você sai correndo, pega a sacolinha e senta, tem lugar para sentar, numa cadeirinha para você Aham. pôr o tênis. Tipo o Iron Man, né? É, aí na hora que eu peguei a sacolinha, abri, fui colocar o tênis, travou posterior. Falei, nossa, essa corrida vai ser dura. Essa corrida vai ser dura. Mas aí eu já tava no foco de, cara, eu preciso tentar pegar a vaga pro Mundial. Aí eu reconfigurei tudo. Tipo, o que era ficar numa colocação boa virou uma briga para o Mundial. Aham. E aí eu saí para correr com essa mentalidade. Falei, cara, eu preciso minimamente correr o que eu sei correr para tentar pegar a vaga. E aí eu saí para correr, tipo, o ritmo. O proposto era 3,45, né? Eu tentei sair para correr para 3,50. Só que no meio já começou a azedar, mas começou a azedar muito, assim, muito no começo. Aí eu baixei para 3,55. Só que com 6 km, tipo, começou a azedar real, Lucas. Tipo assim, eu falei, minha prova acabou. Mas você Aí diz eu falei, Sérgio, azedar assim, tipo, doer, tudo. ah, doer Tudo. tudo. Doer. Não é tipo cansar, é doer tudo. Sabe? Não era mental, era Aham. dor. Daquela inchada na coxa, na panturrilha, tudo, né? E tipo, puxar daqui, puxar dali. Aí eu falei, cara, eu não vou desistir. Ali, tipo, eu briguei comigo mesmo, falei, se eu cair, eu só vou parar se eu cair. Tipo, eu não vou parar. Tipo, não tenho essa, não existe essa possibilidade de parar. Meu corpo tá doendo? Tá doendo. Mas, cara, eu só vou parar de correr a hora que eu cair real. E eu comecei a apertar, mesmo com tudo doendo. E aí Nossa, nisso eu passei pela Lu, na torcida. Aí foi a primeira vez que eu tive uma noção onde eu tava, foi quando a Lu falou que você tá em quarto da categoria. Eu falei, caralho, velho, tô muito longe, né? Tipo, pô, eu tinha que ficar em segundo pra pegar a vaga, pra ter certeza, né, que eu ia pegar a vaga. aham. Era só 2 vagas. Aí eu comecei a, pô, colocar muita força, muita força. Aí tem uma hora que o Santiago veio pra me dar uma volta, né, correndo.
Aí eu grudei atrás dele, meu, e fui um tempinho atrás dele, tipo, uns 500 metros, 1 km, já dei seta pra direita, já diminui um pouco. E fui tentando manejar isso, tipo, um ritmo 3,55, 3, 4, 3,50, 4. E foi uma briga muito mental. Pra você ter uma ideia, eu tomei 3 géis de cafeína na prova. Daquele mais forte. Aham. Sendo que nos últimos... No KM12, no KM14 eu tomei um, e no KM17 eu botei outro. Porque na hora que eu passei no 12, a Lu me avisou, você tá em terceiro, Falei, está a nossa, 700 metros do segundo. Falei, cara, agora. agora já vou ter que dar tudo real, assim. E aí eu comecei a correr, tipo, virou uma corrida contra... Tipo, realmente eu tava sentindo muita dor. E comecei a brigar comigo mentalmente. E falei, cara, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E galera, E a... só para que vocês tenham também assim noção, quando você tá numa corrida, na performance que o Edu tava ali, de correndo abaixo de 4, é muito difícil você tirar é, quase 1 km, né? E faltando. Que assim, a pessoa que tava na frente dele também tava ali, né? Super Tava forte correndo também. forte. Era o Rafa, inclusive. Lembra aquele Rafael O Hausen Rafa que eu do pedal, contei? né? O pedal? Era ele, mas eu não sabia. E Então, assim, é cara, difícil, assim, só para que é todo mundo difícil tenha, consiga demais. imaginar, assim, meu, que às vezes pode ser que tenha alguém que imagine assim, ah, não, 700 metros, o cara tá ali logo na frente, é fácil pegar, mas, meu, você Só tá que ele ali, tá ó, correndo também, o né? outro tá correndo também, então é difícil, meu, é difícil tirar uma diferença. E aí eu me empolgava muito com a galera, sabe? E aí eu comecei a ir sentido Cristo. Na hora que eu fiz a volta pra vir pra chegada, era 17, faltava aí uns 4 km. Aí ali, tipo, eu comecei só que eu comecei meio que baixar a pressão e começou a doer, e doía abdômen, doía braço, começou a doer, tipo, meio tudo no corpo. E aí, beleza, cheguei. E você não sabe quem é, né, que tá na sua frente. Esse é ruim também. Você não sabe quem é a pessoa. Tipo, não tem como saber. E aí eu fui pra chegada, contornei. Pô, lembro até hoje, quando eu cheguei. Foi uma das chegadas mais emocionantes minhas de olhando foto, vídeo. Porque eu cheguei, coloquei a mão no joelho e comecei a cambalear assim. E falei. E foi um alívio tão grande, Lucas. Porque assim, eu não sabia em que posição eu tava, não sabia o tempo. Eu só tava agradecido por ter terminado a prova e eu não estar sentindo mais aquela dor que eu tava. Aham. Né? E aí eu cheguei chorando demais, assim. Chorando demais, demais. De dor, assim, e alívio de, cara, ter passado tudo aquilo. Porque eu não conseguia mais sentir dor. Era mais ou menos essa a ideia. E aí a minha esposa até tava na torcida, ela, para de chorar, você ficou em segundo, você ficou em segundo. Eu falei, eu tô chorando Deu porque eu não certo, aguento. deu certo. Eu não quero mais sentir isso nunca mais na minha vida. Ela, Edu, você secou em segundo. Eu falei, mas doeu muito. Sabe, aquela coisa, tipo... E aí eu comecei a meio que me acalmar, me acalmar, me acalmar. Enfim, história feliz. Aí eu fiquei em segundo, fui pegar a vaga. Pegar a vaga foi difícil também, questão financeira, né? Pô, Pô, aí, pra quem não sabe, né, também, explica aí, Edu, tem que então, ter o e o pegar a cartão vaga, o que liberado acontece? ali, né? Exato, você tem que ter um cartão internacional liberado num valor alto. E eu pesquisei na internet, o valor era mais ou menos US$ 650, né, pelo que eu tinha pesquisado. E aí eu liberei esse valor, né, fiz umas transferências, consegui esse valor. E aí, só que na hora que cheguei, aí eu fui lá na cerimônia, pô, legal demais, né, chamar seu nome, pô, né, e o Vinuto, que foi em primeiro, colocado na categoria, ele não pegou a vaga, então, pô, eu podia ter ficado em terceiro. Ah, nossa. Aí você fala, putz, Mas eu falei, cara, foi legal, foi com gosto, porque eu falei, cara, eu fui na você foi no posição que seu melhor pegava a ali, vaga, né? sabe? Não rolou minha vaga. E aí, na hora que, beleza, fui, tirei foto da medalha, aí na hora que foi pagar, US$ 850, eu falei, e? Nossa, pesado, né, cara? Eu falei, e agora? Eu não tenho esse dinheiro. E aí a Lu, e aí baixou pressão, aí a Lu também que tava em euforia, eu falei, e aí? E aí você não consegue fazer transferência, porque já foi o limite, você tá longe de casa, e, cara, E é em dólar, né? Putz, foi pesado, assim. Só que eu arrisquei. Falei, Lu, a gente vai conseguir reaver isso aqui, sabe? Eu arrisquei, paguei, deu um jeito, a gente conseguiu fazer. Ah, e detalhe, a bateria acabando,
deixei o meu celular para carregar com a moça, fui literalmente o último a pagar a inscrição. Na hora que tava acabando tudo, desmontando, paguei a inscrição. Aí, graças a Deus, esse ano, com a parceria da ON, eles pagaram, eles me reembolsaram essa inscrição. Puta, é Putz, que legal trazer isso, que eu legal. acreditei lá atrás que eu ia conseguir construir isso, eu ia conseguir pagar, e aí volta naquela questão, naquele duo lá de trás, de não desistir, de acreditar e perseverar que vai acontecer, e aconteceu, sabe? E aí foi isso, peguei a vaga, né, E construí o aí, ciclo e dá comecei aquela a construir, respirada, né? Fala, agora deixa eu descansar um pouco e curti um pouco, fui curtir. viajar, enfim. Aí depois que eu não voltei, aí começou a saga, que eu acho que a gente pode contar em um outro, começou a saga pro Iron. Eu até dei uma apagada na questão da Nova Zelândia, eu tava muito feliz, mas o Uhum. foco virou outro, né, que Porque era também o Iron tem, Man. é longe, né? Você Pô, pegou a eu peguei vaga em junho, junho do ano passado, julho do ano passado. Foi a primeira vaga, foi a primeira prova. e aí a prova é em dezembro desse ano, né? Dezembro desse ano. É, você tinha Entendeu? tempo Julho. ali para descansar, para pensar em outras coisas, né? Aí eu resetei, e aí eu acho que a gente pode falar em outro, que aí veio a história do E veio a Iron, história do Iron Man, né? Eu acho que e a aí gente pós Iron Man vale, que voltou o turbilhão da Nova Zelândia. eu acho que vale a gente fazer um episódio só sobre o Iron, Com porque certeza. Porque o Iron, né, galera? Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade como que é a prova do Iron Man, mas eu Como acho, é se preparar, né? eu acho assim, eu acompanhei muito o Edu, toda a preparação dele pro Iron Man, o Edu falando lá no grupo da assessoria, né, da Team, tipo, acabou o treino quase 5 da tarde ali, nossa, é pesado demais. Então, acho que vale a gente fazer um episódio só Boa. contando uma preparação pro Iron. Pô, e só para coroar, assim, da questão da Nova Zelândia, o que foi legal foi, pô, persistir é uma viagem caríssima, uma viagem que se depende só do Edu, talvez eu não conseguiria fazer, mas eu acreditei, eu falei, cara, eu vou pegar essa vaga e vou conseguir parceiros. Desde o ano passado, eu comecei a projetar parceiros para esse ano, consegui alguns parceiros legais, né? Acho que é legal falar até aqui, consegui a On Running, Outside, a MAD, a BO2, Fortri, então fui conseguindo a Lu, a minha própria esposa, né? Entrou também na parceria, o 2E, que é de potência, para poder suportar esse sonho, né? E volto a falar, se eu tivesse lá atrás falar, ah, não, não é para mim, ah, não, eu não consigo, ah, não, eu não posso, talvez eu não ia viver esse sonho que eu vou viver daqui um mês, mais ou menos. Muito massa. Então, fica mais uma lição aí de perseverar, de, pô, comece, vá, sabe, vai atrás dos seus sonhos. Minha mãe sempre falou desde pequeno, né, isso eu levo sempre pra minha vida. Eu vi um carro muito lindo passando na rua, ai, meu sonho é ter. Aí minha mãe, ué, por que não? Eu falava, não, nunca vou conseguir ter. Eu falava, não, se você quer real, você vai, mas Sim. tem que querer, muito, entendeu? Eu acho que é um Cara, pouco desse colocar como ensinamento. objetivo, né? Mas, galera, só pra gente até recapitular e reforçar, né? Eu acho que é importante a gente reforçar. Vejam que a história do Edu não foi o Edu começou no triatlon, em um ano já aconteceu tudo isso. Vejam que assim, toda essa história de trajetória que ele trouxe, de ter um histórico no esporte, foi evoluindo, foi se interessando, né? Eu acho que é muito disso também, assim. Então é muito massa ver toda essa evolução e com certeza é uma evolução saudável, assim, né? Uma evolução acompanhando, né? De várias maneiras, né? Tanto a Lu te ajudando na parte nutricional, o Rafa sempre ajudando com os treinos. Então, gente, acho que é uma mensagem até a gente deixar aqui. Procurem bons profissionais para estarem junto com vocês aí, porque para conseguir ter uma trajetória legal no esporte, muita gente fala, o triatlon, a corrida é um esporte individual. Putz, não é.
sabe? Só Eu ia quando falar você... isso agora. Eu acho que assim, são bons profissionais e ótimos amigos para correr junto. Exatamente. É Esteja, esse o. tenha pessoas que vão te ajudar de alguma maneira, né? Pessoas, amigos, né? Parceiros e profissionais. Eu acho que isso é pouco se fala, mas é muito necessário, né? É isso, cara. É isso. E seja assim, ser constante, ser feliz e viver realmente pelo propósito e não pelo resultado. Boa. Cara, Isso aí. animal, hein? Animal, animal. Foi um primeiro episódio aí, uma baita de uma história. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Boa. E o E, próximo galera, episódio a gente vai te ouvir, hein? Quero boa, ouvir a sua não, história no próximo. boa, boa. Não tem uma história aí Cara, de. galera, comenta aqui. Quem quer ouvir a história do Lucas também? Vamos, Boa, vamos comenta aqui, fazer esse galera. menino falar. Que quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é um pouco reservado também. Não Também, é? também. Comenta aqui quem quer escutar a história do Lucas. E comenta aqui quem sabe algum trecho da história do Lucas também. Boa, boa. Galera, deixa aí. Acho que para um próximo episódio eu conto aí a minha história também no esporte para vocês. Principalmente eu acho que é legal eu contar os meus erros, que eu cometi alguns durante essa trajetória, principalmente na minha entrada no triatlo, que vale a pena contar aí para vocês. E, bom, Ah, acho que é isso, galera. Mais uma vez aí, valeu, Edu. O Edu vai estar aqui com a gente nos próximos episódios. A gente vai trazer alguns convidados aí também para vocês. E não deixem de curtir aqui o vídeo, compartilhem aí com a galera, porque semanalmente a gente vai estar aqui criando novos conteúdos para vocês também. e ativem o sininho para poder saber quando a gente colocar os conteúdos para vocês e vocês saberem de primeira mão. É Isso é isso aí. importante. Importante demais. Fechou, Edu? Ó, valeu, galera. Um Valeu, abraço para galera. vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu! Valeu!